Isso aqui é a força que uma torcida ela pode dar ao seu clube. Isso aqui é tudo isso que este clube aqui, sim, de valentia, de tantas lutas, de tantas histórias e vitórias, é o mínimo que ela merece. É o acesso à primeira divisão. Não adianta ficar o tempo todo querendo achar culpados, não adianta ficar o tempo todo querendo achar vilões. Nesse momento, cara, assim, é a gente e ou a gente. Ou é nós, ou é nós. Não se tem mais, mas tem aquilo, por que não? Ou é nós, é nós. Ou é nós, ou é nós. Ou é a gente, ou é a gente. Não tem mais nenhuma perspectiva de que pode ter, que vai. Nesse exato momento, o que menos precisamos, nesse exato momento aqui, o que a gente menos precisa é achar culpados. E tem muitos. Só que está se aproximando e separam a sexta-feira 2 dias aí, amanhã e quinta, para chegar um jogo que para o Sport é o futuro. Lembra daquele Sport Vasco? Não o contexto daquele jogo. Ou melhor, não o cenário daquele jogo, mas o contexto. Antes de começar a partida. Era um jogo decisivo, é um jogo mais do que importante, é uma final antecipada do campeonato. Esse jogo contra o Atlético Goianiense, sexta-feira, às 21h30, é mais do que aquilo. Porque a gente tem mais de que reais chances de subir. Naquela época ali, ano passado, a gente tinha que vencer o Vasco, obviamente, e ganhar mais algum jogo, né, que é o que veio fora de casa contra o Vila Nova, e a gente subia. Dessa vez a gente tem 3 jogos, contando com esse sexta-feira, depois sai contra o Vitória e volta contra o Sampaio Corrêa aqui na Ilha do Retiro. O primeiro passo e outra. Nicolas, mas o jogo mais importante é contra o Sampaio. Mas para chegar contra o Sampaio, no jogo que pode ser da vitória e acesso, não tem que passar pelo jogo de sexta-feira, não? Agora meu recado vai para o Sport Clube do Recife. O torcedor rubro-negro, elenco, comissão técnica, diretoria, todo mundo. O torcedor do Sport, enquanto torcedor, enquanto torcida, enquanto o maior amor que cada um tem aí, o Sport, quem é torcedor do Sport sabe muito bem que isso aqui não é normal. O torcedor que entende a minha língua, que entende o que eu estou falando aqui, sabe que não é normal apenas torcer pelo Sport. A gente não vai apenas para a Ilha do Retiro, a gente não vai apenas para se distrair. Feito muita gente diz que futebol é lazer. Não é meu lazer não, meu amor. Futebol é meu estresse, minha dor de cabeça, mas o futebol é uma fonte de inspiração que eu tenho a cada dia quando eu acordo. O Sport Clube do Recife fazer parte do futebol é mais do que importante para mim, porque eu gosto do futebol e amo o esporte. Se o esporte não fosse futebol, eu amaria do mesmo jeito, porque eu amo o Sport Clube do Recife, além de tudo, acima de tudo, e tirando tudo que a gente sabe muito bem aqui, como o Ariano Suassuna sempre falou, eles não sabem o que é felicidade, porque felicidade é torcer pelo Sport Clube do Recife. Mas muita gente diz, que felicidade na Série B? Que felicidade não tem um título de Libertadores? Que felicidade só tem um Brasileirão e uma Copa do Brasil, e faz tempo que não ganha nada? Que felicidade um time que não tem dinheiro? Porque felicidade não vai no título. Felicidade não vai em conquistas? Também. Mas a felicidade que ele se referiu e que a gente entende o que ele falou, e muito bem, obrigado, tudo o contexto que ele fala, é porque felicidade é torcer pelo esporte. Não felicidade é o que o esporte conquista. E graças a Deus, o maior do Nordeste, o esporte já é. Por conquistas que trouxe eles a serem realmente, hoje, o maior clube do Nordeste, ao lado de um Bahia, que obviamente tem também toda a sua história. Mas o Sport Clube do Recife, eu queria que vocês entendessem, e para o torcedor que já entende, para o torcedor que já sabe totalmente isso aqui, o jogo de sexta-feira é um jogo de 1000 pontos. É um jogo que a gente pode tirar, se sair o Atlético Goianiense do G4 e abrir 2 pontos deles, sabendo que na próxima rodada, no próximo final de semana, o Sport terá aí no dia 17 um confronto contra um Vitória lá em Salvador, um Vitória que vai encarar um desafio agora gigantesco contra o Novo Horizontino fora de casa, quem sabe até perca e decida aqui o seu acesso matematicamente, pode até, se a rodada ajudar, não precisa nem ganhar para garantir seu acesso nessa próxima rodada agora, quando eles pegam o Novo Horizontino. Mas eu queria dar um recado assim, eu sei que não vai chegar. Eu sei que não vai chegar. O torcedor que vai para a Ilha do Retiro na próxima sexta-feira, e aquele torcedor que não vai poder, e vai estar no sofá de casa, vai estar no restaurante, vai estar num bar, vai estar no esporte bar, enfim. O torcedor que vai estar na Ilha do Retiro e aquele que não, ele vai estar em uma só energia, esperando um só resultado, uma vitória. Mas sabe por quê? A gente está dizendo isso de tão assim, né? Porque é o mínimo que o torcedor do esporte merece, é um acesso. Lutem, joguem, raça, determinação, garra. O que o torcedor rubro-negro mais pede de um time é esse
tipo de jogo. É esse tipo de conteúdo inimaginário que coloca dentro de campo e, obviamente, o coração aqui, ó, no bico da chuteira. É fazer com que tudo aquilo que a gente sabe muito bem, o que é ser Sport Clube do Recife, vá pra dentro de campo. Vá pra dentro de campo, do gramado. Jogar bola vai muito além do que jogar no Sport Clube do Recife. E cada um que hoje é jogador do esporte sabe disso. Sabe como a Ilha do Retiro vai estar. Porque o Sport abriu hoje as vendas dos ingressos, mas não colocou a primeira parcial, que já deve ser alta. Porque mesmo se não tivesse aquele discurso de Anderson Moreira, hoje atual técnico do esporte, a gente já estaria na Ilha do Retiro, sim. Porque a gente vai pra Ilha do Retiro torcer pelo esporte, pela instituição, pelo clube, pelo nosso amor. Não é técnico, não é jogador, não é diretor, não é presidente que vai fazer ou não a torcida se distanciar. Até faz, porque fazem muito esforço pra isso. Mas quando você se pega pensando, dizendo assim, cara, é o esporte, não é ele, é o esporte, não é aquele, é o esporte, não é aquele bicho, é o esporte. Porque o esporte vai muito além, ele mexe com a teu lado mental, ele mexe com o teu lado emocional e muito. E sexta-feira é um jogo, cara, que assim, ou é vida ou é morte. Por que eu tô falando tudo isso aqui hoje, nesse vídeo? Porque é o mínimo que o torcedor merece. O torcedor é mais do que um patrimônio. O torcedor é mais do que importante para um clube. O torcedor é vital. O torcedor é a vida. O torcedor funciona como o coração de um clube. Sem torcida, o clube não vai para lugar nenhum. E o Sport é um exemplo disso. É uma torcida gigante, apaixonada, mais de 5 milhões, mas é um torcedor que está junto, que ganhou esse ano no rankings aí, disparados no Brasil, como a torcida mais fanática do Brasil, do país. Então, só isso te diz não. Só estar na Ilha do Retiro não te diz não. É o teu sentimento aí enquanto torcedor, é o meu sentimento aqui enquanto torcedor, porque a gente sabe que se coligam, é o mesmo sentimento, é a mesma doidice. Torcedor do esporte é chato, doido, mas, cara, é o sentimento mais gostoso quando canta o casar. E você, enquanto jogador do esporte, está na Ilha do Retiro escutando isso. O que a gente mais precisa nesse exato momento é um time que entre com confiança. Anderson Moreira disse que a confiança está meio abalada de alguns atletas. A gente entende. Mas jogadores do Sport Clube do Recife, hoje que representam a nossa instituição, imagina a gente aqui enquanto torcedor, que não vive o dia a dia com vocês, que não vê as conversas que vocês conversam, que não vê as preleições que Anderson Moreira conversa com você, não sabe a cobrança que Yuri Romão, Augusto Carreiras e Jorge Andrade fazem, se é que fazem. Imagina a gente aqui que tem que comprar ingresso para saber nem o que vai acontecer. Eu sei que vocês não sabem, mas o torcedor não tem nem ideia. Em um time que contra a Chapecoense jogou muito mal, contra a Ponte Preta jogou muito mal, contra o Londrina, apesar de 4-0, jogou muito mal, que há meses não joga bola. E só agora ainda Anderson Moreira veio fazer um pronunciamento que já era para ter feito muito antes. Talvez não surtiu tanto efeito como esperado, porque ele não fez antes isso. Depois de foi para 2 jogos e perdeu os 2, aí não tem como. Aí realmente é muito complicado. Para ele vir e dizer, não, mas isso aqui, eu entendi. E entendi muito ainda. Toda a chateação que eu tenho com o Anderson Moreira, toda a chateação que eu tenho com o presidente do esporte, com os diretores e com alguns jogadores, eu deixo de lado a partir de agora. Porque o Anderson Moreira, ele foi mais do que humilde agora, né? Faltou isso muito para ele na sua trajetória no esporte, mas agora ele causou sim a sandália da humildade, teve hombridade para chegar, pedir meio que desculpa, não usou a desculpa, mas pediu, chamou o torcedor para junto, falou um pouquinho do seu futuro, que não vai ficar, mas nesse momento são 3 joguinhos, são 3 finais, e só é a gente que pode fazer com que o esporte chegue lá. Ano que vem, se o esporte conseguir o acesso, é um outro contexto. É Série A do Campeonato Brasileiro. É um lugar onde a gente nunca deveria ter saído e um lugar onde a gente gosta de estar, de ir para jogo. Só quem vai ganhar ou perder com tudo isso é a gente enquanto torcedor. É a gente enquanto maior patrimônio do esporte. E para os jogadores, o que o torcedor sempre quer ver é garra, cara. É determinação, é querer, é mostrar, é jogar com o torcedor, é vibrar com o torcedor. Porque, eu vou dizer, não existe sentimento maior e não existe sentimento maior para você, enquanto jogador aí do esporte, jogar junto com o torcedor. E vocês sabem disso. E nem se preocupem, porque a Ilha do Retiro vai estar completamente entupida nesse jogo, porque é o jogo do ano da gente. É o jogo da decisão da gente. E como eu disse mais para trás do vídeo aqui, ser esporte vai muito além. Vai muito além do que o esporte é hoje, do que o esporte foi ontem, ou do que o esporte vai ser amanhã. Ser esporte é isso aqui, ó. É a doidice que a gente vai, é o amor que a gente sente, tão exagerado, tão, cheio de culpados, mas é um amor único. Um amor que só o torcedor rubro-negro sabe muito bem sentir. Torcidas por aí podem ser maior e melhor, mas nunca igual a da gente. Torcidas por aí podem ser gigantescas ou que idolatram seus times. Podem. Mas nunca vai ter uma torcida igual
a do Sport Clube do Recife. Vamos juntos. Nesse exato momento, que a gente mais precisa é uma união. É você ir para a Ilha do Retiro junto comigo. Estaremos lá na sexta-feira, porque depois do jogo, se nada ocorrer, aí eu não sei nem o que vai acontecer. Mas antes dele, no decorrer, é apoiar, é jogar junto, é dizer o quanto o esporte é importante pra gente e colocar esse sentimento da arquibancada. E jogador do Sport Clube do Recife é deixar o coração na ponta da chuteira, porque vocês são pagos e muito bem pagos para isso. É fazer com que tudo aquilo que a gente prometeu ou que a gente colocou como objetivo no início do ano seja realizado já no jogo de sexta-feira. Deu um passo fundamental para a Série A do Campeonato Brasileiro, vencendo o Atlético Goianiense. Agora é vencer, vencer e vencer. Final. Não existe empate, não existe derrota, porque esses dois resultados podem tirar o Sport de vez dessa classificação matemática para a Série A. Mas dentro de uma vitória, dentro de um contexto de uma Ilha do Retiro lotada, que seu Jair Ventura, quando treinou o Sport, não teve uma vez a Ilha do Retiro com gente, dessa vez ele vai ver, mais do que sobrenatural, toda essa mística, toda essa sinergia, todo esse jogar junto desse torcedor que sabe que é mais fanático, que é chato, que é soberbo. Pode falar, isso elogia os meus ouvidos. Entra por aqui e nem sai. Entra por aqui e nem sai. Orgulho de ser chato. Orgulho de ser muito, mas muito soberbo. Porque às vezes precisa disso para que o clube não vá de mal a pior de campeonatos a campeonatos. A gente tem exemplos aqui em Pernambuco. O Sport hoje depende dos jogadores, depende de presidente, depende de técnico, mas ele depende unicamente, exclusivamente do seu torcedor. Anderson Moreira teve uma humildade daquelas. Eu acho que até doeu nele. Seria bom no vídeo, mas nas palavras a gente já deu para sentir o real sentimento. Sexta-feira é com a gente. Sexta-feira é com a torcida do Sport Clube do Recife. Agora, se nada ocorrer, se der tudo errado, a culpada não é a gente. Sabe por quê? Porque nesses momentos tão ruins, quem esteve presente e acreditando foi eu e foi tu. Tá bom? Vamos juntos. E aquele vídeo que eu coloquei aqui no começo é o mínimo que o torcedor merece. Ou melhor, é o mínimo que os jogadores merecem, né? Também. Que estão hoje jogando pelo Sport Clube do Recife. Hoje é terça. Tem quarta, tem quinta, mas sexta-feira é um dia que ninguém dorme, um dia que ninguém come, eu mesmo nem como, e vou para a Ilha do Retiro. Quem sabe a gente pode dizer, vou festejar o meu acesso encaminhado, meu Deus do céu. Será que isso é... Vamos juntos, né? Vamos juntos.